Fala galera, tudo bem? João César, canal Varanda do Vinil. Estamos de volta e vamos voltar logo com a segunda parte do vídeo sobre os melhores vocalistas de rock de todos os tempos, tá? Lembrando que essa é uma lista puramente pessoal, nada aqui é definitivo, do melhor para o pior, é uma escolha simplesmente das pessoas que eu acho que influenciaram e são importantes para a história do rock, tá? Então, aproveita, curte o canal, se inscreve e vem comigo. A minha primeira dica para a segunda parte dos melhores vocalistas de rock de todos os tempos vai para um dos meus preferidos, David Coverdale. O cara é demais. Em inglês, nascido em 9 de setembro de 1951, desde jovem, desde os 14 anos, já sabia que queria ser vocalista de rock. Tem o Robert Plant, do Led Zeppelin, como uma das suas maiores influências, e em 1973 o Deep Purple estava com audições para a substituição do Ian Gillan, que havia saído da banda. Ele soube disso através da Melody Maker, um periódico inglês muito famoso à época, e se apresentou lá, fez uma audição e foi escolhido, junto com o Glenn Hughes, baixista da banda também, novo, em substituição ao Roger Glover, e lançaram 3 maravilhosos discos de estúdio e um ao vivo fantástico, que é esse aqui, o Made in Europe. Esse disco é maravilhoso, uma aula de hard rock. Aqui a gente encontra a banda num nível altíssimo, Glenn Hughes cantando muito, David Coverdale nem se fala. Aqui a gente tem performances históricas, Mistreated aqui é uma coisa de louco. Então a banda, após o Come Taste the Band, se dissolveu, né? E o David Coverdale lançou sua nova banda, sua banda própria, Whitesnake, em 1978. Lançaram diversos bons discos, mas para mim o grande ponto alto da carreira do Whitesnake é esse disco aqui, 1987. Aqui nós temos clássicos maravilhosos, Is This Love, Cry in the Rain, a regravação de Here I Go Again. Aqui a banda atingiu um nível altíssimo e o Coverdale está no seu auge. Ele lançou também alguns discos solo, que eu acho que valem a pena você ouvir, e também um disco com um cara que ele tinha como referência, o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que também é muito bom. Então, ouçam Mr. Coverdale, ouçam Whitesnake, ouçam Deep Purple, que o cara aqui detona. A minha segunda dica de hoje vai para o senhor Mr. Robert Anthony Plant, ou simplesmente Robert Plant, como ficou conhecido no mundo da música, né, e do rock como um todo. Vocalista simplesmente da banda considerada como a maior banda de rock do mundo de todos os tempos, Led Zeppelin. Nascido na Inglaterra em 1948, desde os 16 anos ele já atuava como cantor profissional nos pubs ingleses, né? Teve uma primeira banda chamada Band of Joy, gravou um disco, mas não teve um grande reconhecimento. E quando o Jimmy Page estava reformulando os Yardbirds, ele foi, reconduzido a vocal dos Yardbirds e dos New Yardbirds, e depois a banda tornou-se o Led Zeppelin. Gravou 8 grandes discos com o Led Zeppelin, finalizando com a banda, infelizmente, após a morte do Jason Bonham, em 1980, e marca ainda hoje as suas performances muito cheias até de sensualidade, né, com uma voz muito poderosa,
um visual muito diferente para aquela época, até meio andrógeno, mas que realmente marcou e marca ainda gerações de novos cantores e de que ainda vão surgir. Dono realmente de uma forma de cantar muito diferente. Robert Plant gravou discos com Led Zeppelin fantásticos, como House of the Holy, onde aqui a gente encontra The Rain Song, que eu acho perfeita, a interpretação dele incrível dessa música. Temos também Physical Graffiti, onde ele canta maravilhosamente aqui em Kashmir. Então Robert Plant realmente é um monstro do gênero, considerado por muitos o melhor vocalista de rock, mas para mim ele está dentre os melhores, tá? Então curtam Led Zeppelin, curtam a carreira solo de Robert Plant, que terceira dica de hoje, pessoal, vai para Steven Victor Talarico, ou Steven Tyler, como ficou mais conhecido, vocalista do Aerosmith, bandaça americana. Nascido também em 1948 em Manhattan, nos Estados Unidos. Desde cedo sempre foi interessado por música e em 1969 ele tinha uma banda chamada Chain Reaction e coincidentemente conheceu Joe Perry, guitarrista de uma outra banda chamada The Jam, e os dois iriam tocar juntos com suas respectivas bandas no mesmo local. Um assistiu o show do outro e viram que as bandas não iam para muito local, né, para muito lugar, e resolveram se juntar e formando aí então o Aerosmith. Foram imensos nos anos 70, gravando discos de sucesso como Rocks, Toys in the Attic, Draw the Line e diversos outros aí. Mas no final dos anos 70 e início dos anos 80 a banda deu uma decaída, por motivos que o sucesso traz e o envolvimento com drogas, né? Inclusive os dois ficaram conhecidos como os Tox Twins, os irmãos tóxicos. A banda perdeu um pouco o rumo da história e acabou ficando para trás. Joe Perry saiu da banda e a banda ficou meio esquecida e ambos se trataram, resolveram voltar com a banda e no final dos anos 80, meados dos anos 80, voltaram com uma trinca de discos fantásticas. O Permanent Vacations, que é esse disco aqui, foi o primeiro dessa série, né, que trouxe novamente o Aerosmith para o estrelato, né, com o Steven Perry aqui, o Steven Tyler, desculpe, em alta performance, né, provando realmente que ainda era um vocalista que tinha muito a nos proporcionar. Aqui a banda volta com tudo para a parada, com Dude Loves Like a Lady, Angel, e em seguida trilhando caminhos aí que iriam levar o Aerosmith a patamares que ainda não tinham sido atingidos ainda desde os anos 70, né? Dono de uma performance arrebatadora, de muita energia, muita garra. Brilhante as performances de Steven Tyler, suas interpretações são cheias de emoção e marcantes, né? Então a banda ficou aí e fica para a história como uma das maiores de todos os tempos, e Steven Tyler também fica nesse ranking dos melhores vocalistas de todos os tempos. There was a time when I was so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, calls me and then ways have parted. That kind of love. A minha quarta dica de hoje, pessoal, vai para Louis Andrew Grammatico, ou Lou Gramm, como ficou conhecido no mundo da música. Vocalista americano, nascido em Nova York em 1950, dono de uma voz poderosíssima, emocionante, performances elegantes, muito bem colocada, voz em cada canto certo. Junto à banda Foreigner, foi responsável por colocar os 8 primeiros singles no Top 20 da parada
da Billboard americana, fato esse só conseguido antes pelos Beatles. Então você daí já tira o tamanho dessa banda e a importância que ela tem para um mercado específico chamado AOR. Gravou com o Foreigner discos maravilhosos como o Foreigner 4. Aqui você encontra músicas como Jukebox Hero, Waiting for a Girl Like You, impossível não se emocionar com essa música, Urgent e diversas outras, né? Gravou também clássico absoluto, né, que marcou gerações aqui no Agente Provocateur, I Want to Know What Love Is, That Was Yesterday. Então são músicas que vão ficar para sempre na história de muita gente, né? Lou Gramm também gravou discos solos de excelente qualidade. Aqui nós temos um exemplo deles, né? Músicas muito bem feitas, seguindo o estilo do Foreigner. Então eu acho que é um vocalista que vale a pena você conhecer um pouco mais da história dele, das apresentações que ele fez junto à banda Foreigner, né? Ele se retirou recentemente, final do ano passado, da vida como artista, não está mais com sua carreira solo, decidiu aposentar-se. A banda Foreigner continua ativa ainda com o Kelly Hansen no vocal, mas Lou Gramm deixou sua marca registrada na história, principalmente dentro do estilo AOR. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't, make up your mind this time. A quinta dica de hoje, pessoal, vai para o senhor David Lee Roth, Diamond Dave, como é conhecido no mundo. Vocalista do Van Halen. Ele é considerado um dos maiores performers de todos os tempos, muito mais do que um vocalista, né? Dono de uma voz peculiar, com apresentações explosivas, cheias de golpes marciais, muita cor, com muito senso de humor, seja nos seus clipes com o Van Halen, ou seja nos seus clipes e na sua carreira solo. Ele sempre trouxe essa aura de um bom humor, de ser um bom vivant, né? E realmente o era, né? E levou isso ao extremo. Não existia um vocalista de uma banda de hard rock nos anos 80 que não se inspirava no David Lee Roth, seja na forma de cantar, seja na forma de se divertir, seja no jeito de viver e levar a vida. Então o David Lee Roth realmente marcou uma geração que veio logo no início dos anos 80, todas as bandas de hard rock americana, todos os vocalistas tinham uma influência de David Lee Roth. Em 1978, a banda Van Halen surgiu no mercado com seu primeiro disco de forma arrebatadora, né? Veio e tomou o mercado como um todo, principalmente pela performance de Ed Van Halen, com seu estilo único de tocar, ainda naquela época um fato ainda iniciando, né? Com seu estilo bem peculiar de se tocar guitarra, e com o David Lee Roth com apresentações bombásticas, né? Então foi uma mistura que deu muito certo naquele momento, tornando o Van Halen realmente uma das maiores bandas de todos os tempos, né? Daquela época até hoje. Hoje a banda está nesse hiato, a gente não sabe se vai continuar ou não, se vai voltar com David Lee Roth ou não, mas a história está aí, os discos já foram gravados, seja na carreira solo do David Lee Roth, seja acompanhando a banda Van Halen. É um vocalista que vale muito a pena você sentir a magia, né, que eram as apresentações do David Lee Roth. Então vejam os vídeos dele, assistam, são alguns muito engraçados que vale muito a pena a gente curtir, tá? Sempre acompanhado de exímios músicos, né, com Van Halen, com um guitarrista espetacular, e na carreira solo tocou com Steve Vai. Realmente o David Lee Roth sempre se acompanhou muito bem. Então confiram que vale muito a pena. Para encerrar essa lista, como uma menção mais que honrosa, eu queria comentar algo sobre o Silver Voice, Ian Gillan, voz de prata. Vocalista do Deep Purple,
Ian Gillan, para quem conhece rock, não merece maiores comentários, né? Gravou também um grande disco com o Black Sabbath, chamado Born Again, 1983, que alguns consideram um dos melhores discos da carreira do Black Sabbath. Eu realmente sou admirador desse disco, né? Dessa gravação do Gillan com o Sabbath. Eu acho que poderia ter rendido até alguns frutos maiores depois, mas infelizmente só ficou nisso, né? Mas nos anos 70, o Gillan participou da formação, diria eu, mais clássica do Deep Purple, né? Que gravou clássicos do nível de Fireball, né? Que é uma edição comemorativa de 30 anos, e gravou um que é considerado um dos maiores discos ao vivo de todos os tempos, o Made in Japan, que foi gravado durante uma turnê no Japão, né? São alguns shows, não é só um show único aqui, mas que traz um vocalista mágico, de uma performance arrebatadora. A performance de Child in Time aqui nesse disco ao vivo é algo de se arrepiar e de deixar qualquer um, que seja amante do rock, seja não, de queixo caído, né? Então Ian Gillan realmente merece estar no patamar dos deuses do rock. É um dos maiores exemplos de amor à música. Está aí hoje, com mais de 70 anos de idade, ainda excursionando e trazendo a boa música para as gerações, para a geração dele e para as novas que vão vir. Então creio que Ian Gillan, a meu ver, merece estar entre os maiores de todos os tempos. Gravou com o Sabbath, gravou com o Deep Purple, tem uma boa carreira solo também, a Ian Gillan Band, e nos brinda até hoje, claro, não com a mesma, né, performance de antes, porque a idade já chega e os excessos da vida já não permitiam mais isso, mas que ainda está aí ativa, e eu tive o privilégio de vê-lo ao vivo aqui em Fortaleza, e foi um momento inesquecível que eu vou levar comigo para o resto da vida, e vou, né, passar isso para os meus filhos, já tenho passado para eles, e o rock realmente é eterno. Então, pessoal, esse foi a segunda parte dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer, gostei de estar de volta aqui. Estava com saudade de fazer os vídeos aqui para vocês. E peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, darem o seu like aí no vídeo, quem tiver gostado, deixar seus comentários. Se vocês têm alguma outra escolha que não está aqui, por favor, coloquem aí se concordam, se não concordam. E eu espero que realmente foi feito de coração, que vocês tenham gostado, tá bom? Então, fiquem aí e até o próximo vídeo.